Entrevista. É isso aí. Olha, a presidente do CRO, Ana Tereza Lima, ao lado do Erickson Palma Silva, diretor tesoureiro do CRO. Primeiro, uma satisfação, doutora Ana, recebê-la aqui mais uma vez, para que a gente possa trazer informações e esclarecimentos importantes sobre o nosso CRO. Muito boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Xodó. É uma imensa satisfação o Conselho Regional de Sergipe estar aqui para falar de temas pertinentes à nossa odontologia sergipana. É isso aí. Também uma boa tarde ao nosso Erickson, que na outra vez não esteve, mas a doutora Ana esteve aqui acompanhando, que ele é o diretor tesoureiro, tem uma responsabilidade muito grande, né, Erickson? Isso mesmo, viu? Boa tarde, é um prazer estar aqui junto com vocês. É isso aí. Vamos trazer à tona aí informações importantes, como bem frisou a doutora Ana, informações pertinentes, inclusive com relação a um simpósio de odontologia que contou com a participação de vários profissionais da odontologia, é isso? Isso, não só da odontologia, né? Foi um simpósio muito importante que contou com a presença de multiprofissionais, porque a gente entende que é importante essa comunicação do cirurgião dentista com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e até psicólogos dentro do hospital para entregar o melhor para o paciente, está preparado para esse paciente. Dr. Teles esteve lá palestrando, falando das cardiopatias referentes a problemas advindos da cavidade bucal. Então foi um momento muito rico e muito importante para o nosso conselho. Essa comissão é presidida por Dr. José Augusto, que é um grande representante da odontologia hospitalar aqui no nosso estado e faz parte também, é membro da Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal. Foi um pleito nosso e a gente conseguiu um espaço lá a nível nacional dessa pessoa tão importante e tão bem referenciada aqui no nosso estado. Um debate muito prestigiado, né, doutor? Bastante prestigiada. A gente contou com a presença de muitos profissionais da odontologia dentro do nosso conselho. Tivemos a participação do Conselho Federal, que já veio com um importante spoiler aí. Hoje a odontologia hospitalar é uma habilitação da odontologia, mas está prestes a virar uma especialidade, um pleito do nosso Conselho Regional, onde a gente vem lutando para que ela se torne essa especialidade da odontologia, e o Conselho Federal já deu esse spoiler. Tivemos também presidentes de outros conselhos regionais, porque entenderam que a programação estava bem rica e um momento de muita troca e muito conhecimento entre os profissionais da área. Certo. Muito bom, né? Doutora Ana, a questão da odontologia hospitalar, eu estava ouvindo e vendo a discussão. Uma das questões é essa legalização, essa ratificação da odontologia no ambiente hospitalar, né? Essa é a luta, pelo que eu estou entendendo, né? Não está configurada ainda essa participação efetiva ou não? Então, eu vou deixar que Erickson lhe responda, porque ele também faz parte dessa comissão. Tranquilo. E está bem por dentro dessa parte legal, dessa nossa luta que já é antiga, né? E eu venho acompanhando, mas vou deixar aí para ele explicar melhor. Exatamente. É muito importante a inserção do cirurgião dentista junto à equipe multiprofissional nas UTIs. A medicina, a enfermagem, a fonoaudiologia, a fisioterapia já fazem parte. E a odontologia, ela está se integrando a isso. Vários hospitais já dispõem do dentista à disposição dos pacientes ali encontrados. Porém, a gente quer algo que nos assegure essa participação. Por isso que a gente foi à LESE levar uma minuta de um projeto de lei que foi recebida pelo deputado Neto Batalha, o qual protocolou sobre o número 178/2023. Então é algo que já está em andamento. Em que pese tem uma resolução da Anvisa de 2010 que obrigue a assistência odontológica, nela não consta a sua regulamentação, se essa assistência ela é diária ou se só de sobreaviso. E a lei é que vai fazer com que isso aconteça. A gente quer uma lei que seja regulamentada a fim de que vai ter que ser a lei complementar, né? Complementar, para que se lá tenha a presença do cirurgião dentista 24 horas na UTI. A tendência, primeiro, o tempo da política é diferente do nosso tempo. Então a gente quer adentrar com obrigatoriedade na UTI e depois expandir para outras alas do hospital. Mas a princípio o nosso foco é esse. Pelo menos, eu estava observando, a senhora citou o Dr. Teles, né? Me parece que o Dr. Teles foi o primeiro transplante. Sim, Norte e Nordeste. Norte e Nordeste, né? Foi um salto grande, né? Nessa questão, é até compreensível, veja. Um trauma facial, quer dizer, aí vai ser atendido na rede hospitalar para depois esse paciente melhorar, encaminhar para a odontologia. Não ficava sem nexo, sem a presença de vocês no local? O risco, né, de outras infecções? Isso.
O serviço de urgência e emergência já dispõe de um cirurgião bucomaxilo, que é um dentista especialista nessa área. A odontologia hospitalar, ela se atém ao interior do hospital, o foco na UTI. Então, esse paciente que entrou com trauma e foi para a UTI, ele também precisará de cuidados odontológicos. Por quê? Focos na boca podem ser disseminados para o sistema. Sistema, eu digo, corpo humano. Pode levar óbito também, né? Eu soube, né? E o inverso também. Doenças do sistema podem se manifestar na cavidade oral. Portanto, a importância do dentista nesse setor é imprescindível. Aí, meu querido Baratinha, a coisa É isso aí. estava acompanhando, viu? E é uma luta. Eu desejo que vocês tenham sucesso, porque é uma luta, viu? Tema importante, né? Estamos perto de Isso. conseguir. E vamos conquistar cada passo devagarzinho. É Sem isso, dúvida, doutor? sem Olha, 13 horas e 41 minutos. Vamos a Robson Martins. Vamos com a pergunta do Baixo São Francisco, é isso? Com a 102.9, né? Que vem com a atualização. Você vai interagir conosco aí até às 14 horas. É isso, Robson? Muito boa tarde, meu amigo. Pois é, mais uma vez, muito boa tarde, Bareta Filho, Eduardo Valquíria e a nossa entrevistada, a doutora Ana Tereza Lima. Receba um forte abraço aqui da região do Baixo São Francisco. Doutora, o CRO Sergipe e o sindicato, aliás, o Sinidonto, ajuizaram ação contra o município de Ilha das Flores por questões relacionadas ao piso dos cirurgiões dentistas. Como foi feita essa fiscalização? Muito obrigado. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os ouvintes aí da região. Então, na verdade, a gente tem uma parceria importante com o nosso sindicato, que é o Sinodonto, onde a gente já ajuizou mais de 14 ações, entre outras ações, frente aos próprios gestores municipais. Assim que eu assumi, a gente oficiou os 75 municípios solicitando o cumprimento do nosso piso salarial, que é justo. A gente tem uma lei já de 61, então a gente precisa que seja cumprida essa lei. E através dessa parceria e de outras provocações com outros órgãos competentes, como o Ministério Público do Trabalho, a gente vem nessa luta para conquistar o cumprimento de uma lei já tão antiga. Então, dessas 14 ações, uma delas foi Ilha das Flores, onde o município teve a chance de se manifestar, não fez, no prazo, e está correndo aí na justiça para que realmente se cumpra a lei de 61. Como outros municípios também. Então, em diferentes momentos de tramitação, tá? Mas a gente tem trabalhado bastante, a categoria está engajada, assim como o Conselho Federal também está bem engajado, entre outros conselhos regionais, para o cumprimento da lei do piso salarial do cirurgião dentista, essa profissão que tanto entrega à sociedade e precisa ser reconhecida. Muito obrigado, Robson, pela pergunta importante, né, essa atuação do CRO, mas ao mesmo tempo, doutora Ana, na fiscalização do piso e na fiscalização do exercício ilegal da profissão, como é que o CRO está atuando? Eu já tive aqui antes, inclusive, falando sobre isso, sobre a importância da população ficar atento a isso, tá? Porque a gente tem uma parceria também importante com a Polícia Civil, porque o exercício ilegal, quando é um profissional que não é da odontologia, ele foge ao nosso alcance. Mas muitas denúncias chegam no nosso conselho e a gente tem essa parceria com a polícia justamente para fazer uma ação conjunta. Tá? Em algumas situações, existe o próprio profissional da odontologia atuando como cirurgião dentista. E aí também sofrerá o processo ético, mas também vai responder de forma civil, porque é algo que fere a lei, né? Exercício legal da profissão tá no artigo penal e pode sofrer de 6 a 2 anos. Né, doutor? Essa questão do cirurgião vai se tornar uma especialidade ou ela já o é? Não, cirurgião dentista é o nome da profissão. O dentista, ele é cirurgião dentista, é o nome correto da profissão. Certo. É por isso que a gente sempre se refere ao cirurgião dentista. Mas existe, às vezes, por exemplo, ainda um acadêmico já atuando como cirurgião dentista. Isso é um risco grande, né? Então é muito importante que as pessoas, e a gente tocou nesse assunto, doutora Ana, com relação à identificação, que precisa estar bem visível, porque as pessoas às vezes não têm essa liberdade de chegar, né, doutor? Inclusive,
A Gleide Selma te parabeniza, viu? Doutor Erickson é um grande profissional, ela colocou excelente profissional, isso é muito bom. Esse é o reconhecimento, né, de todos nós que atuamos em cada uma das nossas profissões. Mas nesse caso, quando a gente tá lá no consultório, a gente não... Aquele CRO, o número de identificação, precisa estar visível... Até para uma questão de segurança. Exatamente. É ele que é nossa identidade profissional. Isso. E é o registro que se faz lá dentro do nosso conselho que regula a nossa profissão. Então, não adianta a gente só se formar cirurgião dentista. A gente tem que ter o registro para poder atuar como tal. E esse número é o que vai identificar que ali é um profissional realmente habilitado e capacitado para atuar dentro da nossa cavidade bucal e também na face. Porque hoje a odontologia vai muito além da cavidade bucal. Mas é justamente por isso que é tão importante ter esse número lá. E qualquer dúvida, a gente tem os canais para... E quais são esses canais, doutor Erickson? Só fazendo um adendo, que o paciente, ele procura a identificação do profissional. Se ele não vê, se ele não encontrar, ele pode perguntar qual número, pode indagar essa... Ele pode abordar? Pode sim, é todo direito. Ele tem que se assegurar de que vai ser atendido por um profissional habilitado para isso. Isso é muito importante, porque às vezes há aquele receio, né? Será que eu posso? Mas... Não é uma forma de afronto, né? Sim. Mas não, é normal isso. Porque precisa se ter, né? O exercício legal é um problema de saúde pública. Isso. É uma pessoa que não sabe lidar com aquilo e tá querendo fazer, talvez, aquilo que não lhe cai. Isso mesmo. Olha, 13 horas e 46 minutos, vamos à capital do sertão? Nosso querido Aparecido. Aparecido Santana, né? Tem perguntas a fazer, doutora Ana, doutor Erickson. Isso é muito importante, né? Principalmente nesta região, né? Cercada de muitos cirurgiões dentistas, muitas clínicas no entorno aí do Alto e do Médio Sertão. Aparecido, muito boa tarde, meu amigo, mais uma vez. Agora vamos lá. Um áudio agora... Ainda com problemas aí no nosso retorno, viu? Vamos lá, você que tá... Bareta Filho. Agora sim. Agora sim. A minha pergunta, né, para a doutora Ana Tereza, é que aconteceu o CRO itinerante recentemente, que levou capacitação aqui para as equipes de saúde bucal dos municípios de Canindé, Monte Alegre, Poço Redondo. Eu queria saber como é a frequência desse tipo de atividade, qualificando e levando informações do CRO para aqui para a região. E outro questionamento, né, que eu queria saber da doutora Ana e todos que fazem o CRO é sobre a importância de, por exemplo, a odontologia. Hoje ela se representada 70% por mulheres, uma profissão que no passado foi muito, né, representada por homens, e hoje as mulheres são maioria, com cerca de 70%. Boa tarde, Aparecido. É com grande satisfação que a gente tem esse CRO itinerante, onde a gente vai aos municípios para capacitar os colegas, porque a gente entende que a odontologia ela é muito dinâmica e o colega, quanto mais capacitado, melhor ele oferta seu trabalho para a comunidade. Então, essa é uma das ações que acontecem mensalmente no nosso conselho. Foi algo que a gente trouxe, a gente já capacitou mais de 1.000 profissionais. A gente tem aí 24 comissões, abrangendo todas as áreas da odontologia, e mais 15 câmaras técnicas, onde os colegas da odontologia trabalham para entregar algum produto à classe dentro das suas áreas de atuação. Então, a gente convida esses colegas para capacitar de acordo com os temas que são sugeridos pelos próprios profissionais ou gestores da região, e leva aquele profissional para palestrar lá, além do próprio CRO, para que seja solicitado algum documento, alguma coisa, para evitar que o colega tenha que se deslocar até a capital para fazer esse pedido na nossa sede. Então, a gente leva uma equipe de profissionais técnicos do nosso conselho e colegas que são convidados pelo nosso conselho, que fazem parte das nossas comissões, para entregar as suas expertises, né? O que eles entendem como especialistas que são das áreas afins, e capacitar esses profissionais. Essa é uma das tantas ações científicas que o Conselho promove, pensando em agregar mais conhecimento científico para a classe e melhorar, assim, o atendimento à população de todo o Sergipe. Muito obrigado, viu, Aparecido, mais uma vez, na nossa interatividade, as importantes do que rege, né, o nosso CRO, esse trabalho importante desse Conselho, que atua, né, auxiliando também a toda a categoria. Olha, 13 horas e 50 minutos, girando a informação, já fomos para Apropriar, Glória, agora vamos a Tobias Barreto, né? Vamos com Glauber Leal, também interagindo aqui
com a doutora Ana Tereza e o doutor Erickson, tesoureiro, né, do CRO, e a presidente do CRO. Glauber Leal, vem de lá. Muito boa tarde. Mais uma vez, boa tarde, Barita Filho, boa tarde, Valqueira Miron, Eduardo Carvalho, e saudar aí a nossa entrevistada e convidada, Ana Tereza Lima, a qual recebo um abraço de todos aqui da região Centro-Sul, especial da cidade de Tobias Barreto. A minha pergunta é a seguinte: como a população pode ajudar na fiscalização e denúncia de falsos profissionais? Desde já, agradeço os esclarecimentos e desejo uma ótima tarde. Perfeito. Esse é um tema que a gente já veio aqui, como eu falei, para alertar a importância da população se tornar um fiscal nosso, tá? A gente não consegue estar em todos os lugares, então é muito importante que a população perceba se algo está acontecendo fora da conformidade do que é o serviço odontológico, que ela denuncie. E como ela pode denunciar? Essa denúncia pode ser através dos nossos canais, o nosso telefone celular é o 981 15 43 95, que também é o WhatsApp. Então a denúncia pode acontecer, ou a pergunta se realmente aquele profissional está habilitado para atuar como cirurgião dentista. A gente tem a aba denúncia no nosso site, que é o site crose.org.br, tem uma aba lá para isso. E pode ser também de forma presencial na nossa sede, na Rua Vila Cristina, no 589. Pode ir lá para tirar qualquer dúvida se aquele profissional realmente é um cirurgião dentista e está apto a atuar na cavidade bucal ou nos cuidados pertinentes à odontologia. Muito obrigado, viu, Glauber? E agora, Eduardo, vamos ao nosso tema também, né, que envolve também o CRO. São as eleições, é isso, Eduardo? Eleições, eles estão em eleições, viu? Né? Isso. É muito importante que a gente traga à tona também, né? Nós estivemos recentemente com a outra chapa que disputa, normal, do todo o processo, o pleito precisa acontecer, né? Cada um tem as suas proposituras e as suas ações de continuidade, principalmente a doutora Ana está na reeleição, né? Eu queria saber um pouco mais de como é que está sendo, né, como essa eleição está sendo vista pela o atual conselho, como é que estão sendo desenvolvidas. Isso é muito importante que a gente possa ouvir e trazer o debate. A gente ainda não está no período de campanha, certo. Né? A verdade, as chapas só serão homologadas em setembro. Certo. Ainda estão abertas as inscrições. É muito bem-vindo o processo democrático de quem queira participar, pleiteando ali o cargo de presidente e conselheiro. Somos 10 ao todo. Então, ainda estou preocupada em fazer o que eu me propus a fazer como presidente do conselho. Sou a primeira mulher, respondendo a pergunta anterior. A classe realmente 70% são de mulheres. A gente nunca teve uma presidente mulher. Eu tô com muita tranquilidade encarando esse momento, porque nem por um segundo eu me afastei do que eu me propus, que é trabalhar pela união e valorização da nossa odontologia. Então, a ideia do conselho, na minha gestão e com o time que a gente tem, eu costumo falar que eu durmo tranquila porque eu tenho o Dr. Erickson como tesoureiro, uma pessoa que é muito parecida de princípios e caráter, coisa que a gente traz de família e faz questão de replicar para os nossos filhos. Então, assim, o meu primeiro compromisso é com o meu nome, com minha profissão, isso desde o dia que eu me formei. E acabou acontecendo para mim a presidência do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, o que muito me orgulha, porque a gente vem trabalhando, a gente tem aqui várias ações que, se eu for ler, a gente vai tomar bastante tempo, mas vem aí muita coisa que ainda está na nossa programação, que foi o que a gente se propôs a fazer como campanha. Eu tô no meu segundo ano, né? Então eu trabalhei em 2022, a gente estava em reforma, a gente colocou energia solar no nosso conselho, a gente fez uma reforma estrutural. Então, ano passado a gente ficou um pouco impedido de realizar algumas ações, mas esse ano a gente já realizou, como eu disse, a gente já capacitou mais de 1.000 profissionais. Teremos agora, dia 2, o encontro de estabilização em farmacologia e odontologia. A gente vai ter o Fórum Jovem Dentista. A gente vai ter um evento muito importante, que foi um produto do CRO Vai Até Você, onde a gente foi
nos colegas do privado para poder ver o que é que realmente, como a gente poderia ajudar, porque a gente entende muito da nossa capacidade técnica, das nossas especialidades, mas a gente não entende muito como gerir o nosso próprio negócio, que é o nosso consultório, nossas outro clínicas. lado, né? Como exatamente, empreendedor. como empreendedor. Então a gente vai fazer o nosso primeiro meeting de empreendedorismo, onde a gente vai fazer, vou dar um spoiler aqui, o lançamento de um app que vai ajudar muito, vai ajudar a precificar os seus procedimentos para ver se realmente você está conseguindo ter algum lucro, ou se está empatando, ou se está realmente tendo prejuízo. Vamos ter 2 profissionais palestrando lá, além do Conselho Federal, né? Um integrante da diretoria do Conselho Federal, que é Dr. Evaristo Volpato, falando também sobre empreendedorismo, Dulce Simões, que é uma cirurgiã dentista que hoje mora em Alagoas, que vem palestrar aqui sobre esse tema, e o Bruno Trevisan, que é uma sumidade na área, que vai mostrar como agregar valor no seu consultório clínico odontológico. Então, assim, a gente pensou em todas as feiras. Tem aí o Seminário de Saúde Pública, que vai acontecer também agora. Teremos palestras com advogados sobre previdência e tributária, porque vai vir aí uma reforma tributária que vai atingir a gente já está aí encomendado para que o colega explique como isso vai atingir a classe. Então, na verdade, eu ainda não tive tempo de pensar em eleição. Eu ainda estou trabalhando para o que eu me propus com muita tranquilidade, com uma equipe que se soma, que pensa em tudo. A gente tem vários colegas contribuindo com esse trabalho, né? Como eu disse, são mais de 24 comissões, 15 câmaras técnicas, todas voltadas para cada tema da nossa odontologia, onde elas sempre entregam algum produto, seja através de meetings, fóruns, simpósios. Vai vir aí uma cartilha de saúde suplementar para verificar os contratos com os convênios. Vem aí um manual de odontologia domiciliar, que conta com vários colegas de outros estados escrevendo, parabenizando muito o Conselho Regional de Sergipe por essa iniciativa. Então, temos comissões trabalhando sério e fortemente pela classe, pela união e valorização da nossa classe. Então, eu ainda não parei para pensar em eleição, porque eu ainda estou trabalhando para o que eu me propus a fazer com toda a tranquilidade que é da minha natureza e da equipe que compõe esse time junto comigo. Eu aproveito o Dr. Erickson, né, que também ocupa uma parte de extrema importância no Conselho, para que ele possa deixar essa mensagem final, já que a gente está chegando ao final do nosso jornal. De uma certa forma, a gente tem uma eleição à vista, e eu queria que ele deixasse assim, essa mensagem. Ele que atua lado a lado com a doutora Anne, presidente do CRO, o que pode se esperar. Isso é muito importante, e o que já está sendo feito em prática hoje. Eu reitero as palavras da presidente e falo que a eleição ela tem o seu prazo legal a ser cumprido, e que a gente tem pensado, como ela falou, em trabalhar. Nós, em 1 ano e meio, temos feito muitas ações, e é o nosso propósito. E estamos imbuídos nisso, e sempre inovando em ideias, em ações, para que a classe, a nossa categoria, ela seja beneficiada. É isso aí, um trabalho de coletividade, onde todos possam desempenhar suas funções, mas sem deixar de lado a contribuição de todos os outros que estejam ali, naquele setor. Então, 13h58, mas eu vou pedir, doutora Ana, que mesmo que as eleições somente acontecem no mês de setembro, mas que você possa deixar também uma mensagem, né, a todos os odontólogos, aquelas pessoas que acompanham, estudantes também, que vivenciam o dia a dia dessa profissão tão importante, né, não só para o nosso estado, mas também para todo o país. Com certeza. Eu convido a todos que sigam as nossas redes para acompanharem as nossas ações, tá? Desde o início, eu digo que eu não escolhi estar como presidente, eu fui escolhida por um time muito competente e estarei ali até o dia que a classe quiser, com toda a tranquilidade do mundo. Não tenho pretensões políticas, nunca tive. A minha ideia é sempre a luta pela união da classe e a valorização da nossa profissão, para garantir que ela seja entregue à sociedade sergipana de forma ética, digna e muito respeitosa. Essa é a minha mensagem, é para isso que eu me propus a aceitar esse desafio de ser a primeira mulher presidente. Tenho muito orgulho, já fiz história, já contribuí bastante, tenho muito a contribuir ainda, e estou
completamente tranquila, com a certeza de que a gente faz o melhor e tem muito a oferecer para a classe, sempre respeitando os princípios éticos, o que manda a lei. Sofremos auditorias internas e externas, que é normal e são sempre muito bem-vindas, do Conselho Federal, do TCU, que é quem regula os conselhos de profissão. Temos todas as contas sempre aprovadas, sem ressalvas. Então, é com toda tranquilidade que a gente assume isso aí, porque eu tenho um time como o Dr. Erickson e tantos outros que estão ali comigo trabalhando para entregar o nosso melhor à odontologia sergipana. Isso é o mais importante, que é a consciência tranquila, né? Do dever sempre cumprido, né, doutor Erickson? Um abraço, viu? Vambora, Eduardo. Né? Time bom, Bora, né? Eu desejo que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, inclua isso. Não é possível que os Ministérios de Saúde e de Educação deste país não entendam que está na hora de enquadrar de maneira mais efetiva que a saúde começa pela boca. Isso. Senão a gente vai estar chovendo no molhado, né? Meu querido Baretinha, vamos embora? Vambora.